O SBT vai viver uma semana importantíssima para o seu futebol. Os motivos você confere a partir de agora aqui nesse vídeo, que traz ainda as principais transmissões da TV e do streaming no meio de semana. Muito bem, pessoal, mais um mês da nossa parceria aqui com o aplicativo OneFootball, que é o melhor aplicativo de futebol, né? Baixando agora mesmo no seu celular, com o link que está na descrição e no comentário fixado, você vai poder escolher o seu time do coração e receber notícias, alertas, ver os melhores momentos dele no Campeonato Brasileiro e na Copa do Brasil, enfim, ficar por dentro de tudo que rola. Então não perca mais tempo e baixe agora mesmo o OneFootball no link que está aí na descrição. Bom, galera, o SBT vai ter uma semana importantíssima para o futebol. Primeiro porque vamos ter um jogo entre Boca Juniors e Corinthians, que pode bater o recorde de audiência da emissora em São Paulo, no horário nobre, valendo por Libertadores da América. Na partida de ida disputada na terça-feira passada, o jogo terminou 0-0 e o SBT conseguiu 18 pontos de média, muito próximo da maior marca que ele já obteve em partidas da Libertadores realizadas às 9h30 da noite de terça-feira, né? Horário nobre, a gente fala aqui, não contam as finais que acontecem de sábado à tarde. Só um ponto a menos do que as semifinais de 2020 e 2021 entre Palmeiras e River Plate e Palmeiras e Atlético Mineiro. Lembrando, eram jogos de volta. O SBT com o Corinthians e Boca conseguiu isso já na ida. Como vai ser na volta agora, nessa partida que vai ser disputada em La Bombonera, em Buenos Aires? Com grandes chances de disputa de pênaltis, hein? Porque se tivermos um novo empate com qualquer resultado, afinal não há mais a regra do gol fora, o SBT vai ter a chance de ganhar da Globo com disputa de pênaltis. O segundo ponto decisivo para o SBT nessa semana, com relação ao futebol, está ligado, claro, ao jogo entre Corinthians e Boca Juniors também. Por quê? Porque o futuro da competição, a última edição de Libertadores transmitida pelo SBT antes de o torneio voltar para a Globo, passa pelos confrontos dessa semana. Afinal de contas, se o Corinthians vencer o Boca Juniors, vai enfrentar o vencedor do confronto entre Flamengo e Tolima, que acontece na quarta-feira. O rubro-negro já venceu o jogo de ida lá na Colômbia. Agora tem aí a oportunidade de até jogar por um empate em casa para garantir a sua classificação. E aí não tem jeito, né? O jogo dos sonhos do SBT é Flamengo e Corinthians, que essa deve ser sim a maior audiência do horário nobre em todo o país. Imagine o que seria um Flamengo e Corinthians nas quartas de final, ida e volta, transmitido para todo o país, audiência em São Paulo, no Rio de Janeiro, na região Nordeste, em todos os cantos. Como o Flamengo está mais encaminhado, eu vou dizer que a emoção para o SBT nesse sentido passa pelo próprio jogo que eles vão transmitir, né? Porque Boca Juniors e Corinthians é um confronto que eu pessoalmente considero que está ali 50% a 50%. Mas é bom o SBT também ficar de olho em um terceiro ponto nessa semana, que é ter uma segunda opção caso não aconteça esse Flamengo e Corinthians pelas quartas de final, né? Caso o Corinthians seja eliminado pelo Boca Juniors, ou até eventualmente que o Flamengo perca para o Tolima. Eu não acredito que isso vai acontecer, mas futebol tudo pode rolar, né? Aí a questão é observar os jogos do Atlético Mineiro já nessa terça-feira contra o Emelec e o Palmeiras contra o Cerro Porteño. No caso do time alviverde, já ganhou por 3-0 lá no Paraguai no jogo de ida, vai poder administrar essa vantagem jogando no Allianz Parque na quarta-feira. Já o Galo empatou fora de casa e agora vai ter que fazer o resultado no Mineirão para conseguir a classificação para as quartas de final. Caso os dois passem, nós teremos um outro confronto brasileiro, né? Atlético Mineiro e Palmeiras. E aí é uma questão muito importante também que a gente vai falar no próximo tópico sobre ter um jogo brasileiro e o que o SBT acha disso. Mas, de qualquer forma, é bom que o SBT torça mesmo por Atlético Mineiro e Palmeiras para que nada dê errado para eles nessa semana e que tenhamos outro confronto brasileiro pelo menos para servir de backup caso não role Flamengo e Corinthians. Até porque toda a fase de oitavas de final termina nessa semana, ou seja, essa semana também é importante para o SBT na questão das escolhas dos jogos das quartas de final. Nós não temos ainda a certeza de que a Conmebol vá divulgar a tabela da próxima fase com as datas, horários, locais e transmissões no Brasil e na América do Sul inteira. Mas, de qualquer maneira, essas conversas com certeza vão começar assim que a rodada terminar. Eu diria até que vão terminar na quarta-feira, antes mesmo de jogar Estudiantes e Fortaleza. Se der Flamengo e Corinthians, não tem nem conversa. O SBT vai escolher esse jogo porque é a maior audiência possível. É o auge da TV aberta. Mas caso nós tenhamos, por exemplo, Flamengo e Boca Juniors e Atlético Mineiro e Palmeiras, eu não descarto o SBT escolher o jogo de times brasileiros. Da mesma forma como se fosse Corinthians e Tolima, também acredito que eles escolheriam Atlético Mineiro e Palmeiras. Mas isso é a minha impressão, eu não sei se o SBT vai seguir isso. Até hoje, só em 2 vezes o SBT me surpreendeu. No ano passado, quando escolheu o jogo do São Paulo contra o Racing nas oitavas de final, todos nós esperávamos que fosse mais uma vez o Flamengo para todo o Brasil, como o próprio SBT tinha feito em 2020, diga-se de passagem Flamengo e Racing também, e como a Globo fez em 2019, né? Passou o Flamengo em todas as fases para todo o país.
A outra vez que ela me surpreendeu foi justamente nas quartas de final de 2020, na fase seguinte, quando escolheu Palmeiras e Libertad. Mas depois eu fiquei sabendo que não foi bem assim uma questão de escolhas, né? Eles queriam mostrar o jogo entre Santos e Grêmio, veja só. O SBT queria o jogo de 2 brasileiros, para poder dar uma audiência boa em São Paulo e também no Rio Grande do Sul. Mas naquela época, com o futebol com o calendário totalmente atrapalhado pela pandemia, time jogando dia sim, dia não, e faltando data para encaixar os jogos do Campeonato Brasileiro, a CBF pediu, pelo amor de Deus, à Conmebol que colocasse Santos e Grêmio na quarta-feira. Como o SBT tinha mudado recentemente para terça os seus jogos, ele preferiu transmitir então Palmeiras e Libertad. Dessa vez, então, é o que eu falei, na ordem, o SBT escolheria Flamengo e Corinthians com certeza, Atlético Mineiro e Palmeiras num segundo plano, e aí a terceira opção seria qualquer outro jogo do Flamengo ou do Corinthians, claro que apenas um deles classificando. E a semana também vai ter uma estreia importante no futebol do SBT. No próximo sábado, às 9 da noite, tem Brasil e Argentina pela Copa América Feminina. É a primeira vez que o SBT vai fazer uma transmissão de futebol feminino e a gente nem vai colocar tanta expectativa assim na questão da audiência. O que eu quero ver é mais a forma como eles vão tratar a competição, como será feita essa transmissão. Nada de muito novo, além da contratação da jogadora Érica como comentarista. Mas de resto é a equipe que a gente já conhece, com narração do Theo José, comentários do Mauro Betting, arbitragem com a Nadine Bastos e reportagens com a Fernanda Arantes. E eu digo que eu não tenho grandes expectativas com relação à audiência, porque o SBT costuma sofrer mais que a Globo mesmo com as competições e vai enfrentar Jornal Nacional e Pantanal logo na partida de estreia esse Brasil e Argentina. De qualquer maneira, é um bom pontapé inicial. A Copa América Feminina vai se estender até o fim do mês. No sábado, dia 30, é que está marcada a grande decisão. Aí sim, mais uma vez, num sábado às 9 da noite e valendo o título da competição. Lembrando, a Copa América Feminina serve também como eliminatórias para a Copa do Mundo do ano que vem. São 3 vagas diretas e mais 2 de repescagens. E também vale como torneio pré-olímpico, porque apenas os 2 finalistas da competição vão estar nos Jogos Olímpicos de Paris em 2024. Então o Brasil, claro, a gente espera que seja campeão, porque é uma seleção que tem a hegemonia do futebol feminino na América do Sul, mas ele tem que chegar na final pelo menos, para o SBT transmitir para ter uma boa audiência, mas para estar garantido tanto na Copa do Mundo de 2023, que a Globo vai transmitir, e também nos Jogos Olímpicos de Paris 2024, que a Globo também vai transmitir. E agora vamos ver então quais são as principais transmissões da TV e do streaming neste meio de semana. Pela Libertadores, nesta terça-feira, às 7h15 da noite, tem Atlético Mineiro e Emelec na ESPN Star Plus. Às 9h30 é a vez de Libertad e Atlético Paranaense, com Facebook e ESPN Star Plus. No mesmo horário tem Boca Juniors e Corinthians com transmissão do SBT e da Conmebol TV. Na quarta-feira, às 7h15 da noite, tem Palmeiras e Cerro Porteño exclusivo na Conmebol TV. No mesmo horário jogam Colón e Tajeres com ESPN 4 e Star Plus. Às 9h30 da noite, clássico argentino, River Plate e Vélez Sarsfield, exclusivo na Conmebol TV. No mesmo horário tem Flamengo e Tolima na ESPN e no Star Plus. Na quinta-feira, às 9h30 da noite, Estudiantes e Fortaleza no Facebook, na ESPN e no Star Plus. Jogos da Sul-Americana, todos na Conmebol TV. Tem Internacional e Colo-Colo nesta terça às 9h30 da noite. Na quarta-feira, às 7h15, tem Ceará e The Strongest. Às 9h30 da noite é a vez de Santos contra Deportivo Táchira. Na quinta-feira, às 9h30, o que sobrou do São Paulo que não foi expulso contra a Universidade Católica. E também às 9h30, Atlético Goianiense contra o Olímpia. Pela Série B, nessa terça-feira, às 7 da noite, tem Chapecoense e Londrina com transmissão do Sport TV e Premier. No mesmo horário, jogam Ituano e Cruzeiro por outra rodada, exclusivo no Premier. E às 9h30 da noite, por outra rodada ainda, tem Operário Ferroviário e CRB com Sport TV e Premier. Na quarta-feira, às 9h30 da noite, é a vez de Grêmio Novo Horizontino contra o Brusque, também no Sport TV e Premier. E na quinta-feira, às 7 da noite, jogam CSA e Ponte Preta com transmissões do Sport TV e Premier. Para ficar por dentro de tudo o que acontece no mundo da mídia esportiva, você já sabe, né? É só se inscrever aqui no blog do Alan Simon que você tem todas as informações sempre para você. Se inscreve no canal, deixa o seu like, manda o vídeo pros amigos. Esse é o blog do Alan Simon, é você dentro da mídia esportiva.